Oiê, pessoal! Contratação assertiva de colaboradores nas empresas de contabilidade. Esse é o tema aqui do nosso vídeo de hoje. E para você que já está aqui, peço já curta aqui o nosso vídeo, já compartilhe com todos os seus colegas de RH e empresários de contabilidade que estão sofrendo com a escassez de mão de obra, para que eles possam assistir e aprimorar essa parte bem importante. Todos nós já sabemos que está cada vez mais difícil contratar profissionais capacitados e qualificados para trabalhar nas empresas de contabilidade. E poucas são as empresas que possuem um processo de contratação bem estruturado, que possuem formas de avaliação. E aqui eu vou citar alguns impactos que são bem fortes e que atrapalham bastante o crescimento, a prosperidade e o sucesso das empresas de contabilidade. O primeiro impacto é o aumento da rotatividade de pessoal ou do turnover. Então, quando fazemos uma contratação mal feita, ou seja, a pessoa não estava alinhada com a parte técnica da empresa, não tinha os conhecimentos necessários, aqui é até um pouco mais fácil de resolver, não tinha alinhamento em relação às competências comportamentais para o cargo, não tinha aderência em relação à cultura, valores, missão da empresa. Quando nós fazemos essa contratação, a gente não conseguiu aferir esses itens, ou por conta da pressa, da pressão, a gente acabou trazendo alguém mesmo assim, mesmo já sentindo que não era a pessoa certa, a rotatividade aumenta. Tanto dessa própria pessoa, que provavelmente ou vai ser demitida, ou vai pedir demissão, ou ela pode acabar contaminando, não se encaixando ali com o restante da equipe também. Se essa pessoa for contratada para um cargo de liderança e tiver uma influência muito grande ali na empresa, pode ser inclusive que as pessoas da equipe que estavam conectadas com a empresa, com o fit cultural, acabem indo embora também ou ficando bastante desmotivadas. E falando em desmotivação, o segundo impacto aqui é o impacto no clima organizacional. Então, quando trazemos pessoas que são muito diferentes, e não diferentes de diferentes formas de enxergar o mundo, mas que contribuem, que são visões complementares, mas não aquele diferente de visões muito opostas, visão de mundo, missão, objetivos de vida muito diferentes, isso acaba impactando no clima organizacional também, porque quando as pessoas não sabem lidar com essas diferenças, um acaba julgando o outro, um acaba criticando o outro, não tem aquela afinidade, não tem aquela amizade, não tem aquela parceria. Então existe esse impacto no clima organizacional também. E nós sabemos que o clima organizacional está totalmente relacionado ao nível de produtividade dos colaboradores. Outro impacto também é a diminuição da produtividade da empresa. Tanto a produtividade individual, porque a pessoa ela não está alinhada, não está conectada, provavelmente a performance não será a melhor, e o impacto que ela vai ter nos outros colaboradores também, porque o trabalho em equipe pode ser que não flua tão bem. E outra questão é o impacto na satisfação dos clientes, porque tudo isso que eu falei, então o turnover da empresa aumenta, o clima organizacional está ruim, as pessoas não têm camaradagem, não têm amizade, não têm afinidade entre si. A pessoa não consegue se adequar. O cliente acaba sentindo isso de alguma forma. E às vezes, quando fala com um colaborador tem uma comunicação mais efusiva, mais próxima, fala com outro colaborador, é prezado atenciosamente e pronto. Então parece que está falando, que está lidando com várias empresas ao mesmo tempo. Bom, aqui são apenas 4 fatores, 4 impactos, mas existem muitos outros. Mas o foco aqui desse vídeo é o que fazer para melhorar este processo de contratação e levar para a sua empresa pessoas que estejam mais alinhadas e que tenham um potencial, uma possibilidade muito maior de dar certo e ter sucesso, tanto para essa pessoa que foi contratada quanto para a sua empresa. Uma ferramenta, uma declaração que a empresa, quando tem, já ajuda bastante na contratação assertiva de colaboradores é a missão, visão e valores. Ou seja, a empresa ter clareza de onde ela quer chegar, ter clareza do porquê é que ela existe, ter clareza de quais são seus principais valores, ou seja, para que aquele grupo de pessoas atinja os resultados, atinja o objetivo, com quais comportamentos e atitudes essas pessoas devem alcançar esse resultado. Porque existem diferentes formas de chegar no mesmo resultado.
cada empresa tem ali a sua cultura, muitas vezes expressas, então, pela missão, pela visão e pelos valores. Então, de maneira bem concreta, quando a empresa ela tem os valores, por exemplo, claros, deixa eu pensar aqui em um exemplo bem comum, uma empresa de contabilidade. Gostar de tecnologia, porque quase todas as empresas de contabilidade hoje, as que estão antenadas, as que estão buscando se profissionalizar e jogar o jogo aqui da competitividade, né? Elas estão automatizando processos por meio da tecnologia, contratando novas ferramentas. Tem muitas empresas de contabilidade, inclusive, que possuem várias ferramentas de tecnologia e ou não utilizam todas, ou as que utilizam não utilizam em sua total potência por falta de conhecimento e falta de tempo. Mas enfim, a empresa tem ali na sua cultura que ela quer otimizar o máximo de processos possíveis por meio da tecnologia para que os colaboradores tenham tempo para fazer análise, prestar consultoria e tudo mais. E aí a gente contrata um colaborador, um profissional que não gosta. Então, por ele continua ali com um caderninho, faz a conta ali no lápis mesmo, ou até quando tem o Excel, ele usa o Excel só para inserção de dados, porque a conta ele faz na mão ou numa calculadora à parte. Bom, Carol, mas a pessoa pode desenvolver? Sim, ela pode. Mas no processo seletivo é importante perguntar, bom, qual que é a sua percepção sobre essa revolução industrial, sobre a era digital? Você vem acompanhando as inovações tecnológicas? Como que você enxerga o impacto dessas inovações para uma empresa de contabilidade? Você entende que isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? Ou seja, como nós temos clareza que é importante trazer pessoas que tenham esse valor, que gostem disso, para que ajude a empresa nesse processo de mudança, de transformação digital, no próprio processo seletivo, nós conduzimos perguntas para entender. E perguntas aqui não é assim, bom, fulano, você gosta de tecnologia, sim ou não? A pessoa vai falar sim. Aqui tem que ser uma pergunta mais investigativa, dê exemplos, você tem acompanhado, o que você tem visto, para realmente ver se a pessoa está falando a verdade, se não é apenas um sim ou não, que é o que a pessoa entende que o recrutador, que o entrevistador está querendo ouvir para que ele seja aprovado. Com a missão, visão e valores bem definidos, que dá para fazer essas perguntas bem concretas e ter essa investigação no momento do processo seletivo, outra coisa que é muito importante é ter a descrição do cargo. Ou se não for a descrição do cargo, que a empresa ainda não tem a descrição de todos os cargos formalizada, não tem problema. Mas escrever, formalizar, tirar da cabeça do gestor imediato quais são as atividades específicas que o colaborador vai executar, qual é o tipo de cliente que ele vai atender, não só por tipo de tributação, regime. É um cliente que exige maior atendimento, maior interação, ou é um cliente que se comunica mais por mensagem de texto de forma objetiva, porque isso também vai nos dar pistas, além do conhecimento técnico, de quais são os comportamentos também que nós precisamos daquele profissional. Então, se ele vai atender uma carteira de clientes que o cliente costuma ligar com frequência por telefone, ele é exigente, ele gosta ali, não gosta de muito papinho, ele gosta de ir direto ao ponto. Nós temos que buscar pessoas que lidem bem com isso, que tenham essa competência, porque dessa forma vai ser mais fácil para ela, não vai ser um fardo falar ao telefone com o cliente dessa forma, desse perfil que o cliente mais gosta. E o cliente também vai ficar satisfeito, porque a gente vai conseguir conectar a pessoa certa ao cliente certo. Então, ou a descrição do cargo ou o formulário de abertura de vaga preenchido, que deve conter quais são as atividades que o profissional vai desenvolver, quais experiências que precisa ter. Não adianta falar, não, tem que ter experiência de 2 anos na área contábil em empresa de contabilidade. Certo, mas a pessoa vai fazer o quê? Porque nas empresas de contabilidade, cada empresa divide o trabalho de uma maneira diferente. O perfil dos clientes são diferentes, os perfis são diferentes. Quais são as competências técnicas necessárias? Quais são as competências comportamentais necessárias? Então é importante ter esse mapeamento para que no momento da entrevista
saiba exatamente o que precisa ser investigado, o que precisa ser perguntado para aumentar essa assertividade no processo seletivo. Além de saber conduzir uma entrevista de uma maneira investigativa, de uma maneira interessada ali em realmente entender e conhecer aquele profissional, existem ferramentas complementares para ajudar nessa análise. Por que complementares? Porque um teste, uma ferramenta, ela por si só não diz tudo. A gente tem que combinar com o que a gente está observando ali durante a entrevista. Então, na parte técnica, muitas empresas de contabilidade têm ali algumas provas para verificar conceitos básicos da contabilidade, do fiscal, do DP, estudo de caso, se é um cargo de analista que precisa realizar consultoria, então faz um estudo de caso e faz ali o candidato falar, explicar como é que ele passaria essa consultoria para o cliente. Então ali a gente consegue ver de forma prática como é que o profissional, o candidato, ele se expressa, quais são os conhecimentos que ele tem, se ele é mais objetivo, se ele é mais prolixo, enfim. Então tem esses testes técnicos que cada empresa de contabilidade acaba montando o seu. E tem a ferramenta do DISC. Aqui na GPS Pessoas, atualmente nós utilizamos o Profiler da Solids, e ele traz muitas pistas interessantes também. Então, se a pessoa tem uma maior tendência, qual que é o estilo de execução dela, se é mais individual, se é mais coletiva, qual que é o estilo de comunicação, de análise, planejamento, mas muito além disso. Então dá para ver ali nas combinações de perfis positivos e negativos se a pessoa é muito autocrítica, se ela está num momento bom da vida, se não está, se ela tem tendência à depressão, se não tem que tem tendência, se ela está num momento ali próximo, né, ou sofrendo disso. Então a ferramenta do Profiler é muito mais do que rotular, que é uma coisa que não pode acontecer nunca. Então o colaborador, o profissional é executor. Não, naquele momento ele tem uma maior tendência a tomar decisões sozinhos, de forma independente, mas tem vários outros indicadores aqui que ajudam nessa análise e tomada de decisão também. Já que nós falamos de condução de entrevista, aplicação de testes técnicos, aplicação de ferramentas para verificar a tendência comportamental, qual que é o papel normalmente do RH, quando a empresa de contabilidade possui um RH? E qual que é a responsabilidade do gestor imediato? Normalmente, quando a empresa de contabilidade tem um RH, o RH ele acaba fazendo a divulgação da vaga nas fontes, acaba fazendo a triagem dos currículos, acaba entrando em contato com vários candidatos, isso demanda bastante tempo, é um trabalho ingrato, inclusive. Conversa com um candidato, fala sobre a empresa e verifica essa questão comportamental, fit cultural com a empresa, missão, visão, valores, comportamentos, e pode fazer algumas perguntas básicas, investigações em relação à parte técnica, porque a área de RH não é especializada na área fiscal, contábil, DP, societário, tem uma ideia, mas ele não vai conseguir se aprofundar o quanto é necessário. E aí entra o papel do gestor imediato. O gestor imediato, é claro que ele também pode fazer algumas perguntas relacionadas à parte comportamental, porque um gestor de pessoas precisa ter essa competência de avaliar as pessoas no âmbito comportamental também, mas ele que vai investigar mais a fundo a parte técnica. E uma dica aqui é nunca perguntar para o candidato: olha, você tem conhecimento com DIRF? Você tem conhecimento com isso? Evitar perguntas em que os candidatos respondam sim ou não. Porque dessa forma, o candidato normalmente ele vai falar sim, porque ele quer ser aprovado no processo seletivo. Então, olha, então você falou que você tem experiência, com quais impostos você já trabalhou? Fazendo apuração de quais tipos de impostos? Para quais tipos de empresas? Quais foram as suas maiores dificuldades? Entende que uma entrevista não dá para ser realizada em 20 minutinhos? Olhar, bater o olho na pessoa, gostei, não gostei, tchau. Não, é um processo investigativo. E além desse processo de investigação para ver se para aumentar a chance da assertividade, também tem todo o processo de você vender a empresa para o candidato, porque o candidato também precisa ter vontade de fazer parte ali da empresa. Uma coisa é ele querer ser aprovado, outra coisa é ele querer fazer parte da sua empresa. Então, no processo seletivo, precisa tanto ter essa postura de encantar o candidato, de falar das fortalezas da sua empresa, dos desafios e tudo mais, e essa postura investigativa de entender com mais detalhes
as experiências do profissional ali, do candidato. Outras perguntas que são bem importantes de incluir num processo seletivo são os anseios pessoais e profissionais do colaborador. Então é importante entender onde você reside, o que você está projetando para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, quais os principais desafios que você já enfrentou, você mora sozinho, ou é casado, tem filhos. Carol, por que isso é importante? Porque não está totalmente conectado ali com o trabalho que ele vai fazer. Mas nós estamos contratando uma pessoa, não estamos contratando um robô. A gente não está contratando um robô que vai ligar ali o botão e simplesmente vai processar as respostas. Não, são pessoas com emoções, com problemas pessoais que uma hora ou outra vão aparecer no trabalho, sim. E pode ser que a pessoa tenha anseios. Esses dias a gente estava conduzindo um treinamento, falou, olha, quais são os seus anseios, quais são os seus sonhos? Meu sonho é estudar culinária, eu sonho em ser cozinheiro. E aí a gente vai verificando, putz, será que essa é a pessoa? Se for ali uma vaga de auxiliar, assistente, que a gente conscientemente tem a expectativa que a pessoa vai ficar 1 ano, 2 anos, tudo bem. Mas se é um cargo que a gente pretende que a pessoa cresça e se desenvolva, talvez não seja a melhor opção. Então, além de verificar experiência prévia, competência técnica, comportamental, é importante entender essa parte da vida da pessoa também. Novamente, aqui é uma investigação. Nós estamos fazendo perguntas para entender quem é aquela pessoa, para aumentar as chances de ser assertivo no processo seletivo. Outra prática que está ficando bastante comum é o gestor entrevistou, gostou, o RH gostou, apresentar para a equipe antes de fazer a aprovação efetiva. Então, porque é com a equipe que a pessoa vai trabalhar ali no dia a dia. Então, chamar a equipe na sala de reunião, ou se for online, chamar a equipe para entrar durante a entrevista, durante a reunião online e deixar com que eles se conheçam, com que eles façam perguntas. Assim, a equipe também faz parte desse processo, a equipe também sabe que eles precisam ajudar na integração desse novo colaborador para que dê certo para todo mundo. Então, é uma prática que está crescendo no mercado contábil, é incluir a equipe durante essa reunião do processo seletivo para trocar ideias, para ver se faz sentido ou não. E uma última prática aqui, mas que ao contrário dessa que eu acabei de falar, eu percebo que está entrando em mais desuso, que não é mais tão frequente, é pedir referências profissionais nos empregadores anteriores. Eu ainda assim acredito que é uma ação importante de ser feita. Aquela carta padrão, então, pedido de referência, informo que a Ana Carolina trabalhou aqui conosco da data de tal, tal, sem que nada desabone. Não traz muita coisa, mas se a pessoa fez alguma coisa muito errada, a empresa tende a reter essa carta, não oferece. Mas é importante também, se tem contato com o antigo gestor, ligar, perguntar, olha, fulano está participando do processo seletivo aqui comigo, como que ele era aí no dia a dia? Tem pessoas que não vão falar nada, que vão falar, olha, prefiro não falar, ou não, olha, pode contratar, é um funcionário ótimo. Tem gente que fala, nossa, contrata, a pessoa só saiu daqui porque a gente teve a situação A, B e C, mas é uma pessoa muito boa, eu no seu lugar contrataria. A gente consegue ter ideias também de como é que foi ali o relacionamento. Mas é importante pedir referência para 1, 2 pessoas e, novamente, vocês estão percebendo que aqui é uma investigação e tudo é complementar. Vamos supor que entre em contato com uma empresa e o antigo gestor fale mal. Mas todos os outros critérios, então, a pessoa tem fit cultural, a pessoa tem as experiências necessárias, a pessoa passou no processo ali de aderência comportamental e o gestor falou mal, pode ser também que o gestor ficou muito magoado, que o gestor, o antigo gestor também é humano e não é todo mundo que consegue separar as coisas. Então, nossa, sério? Então vamos investigar um outro empregador. Às vezes foi uma experiência específica que não deu certo. E chegando ao final do nosso vídeo, agradeço você que ficou até aqui, inclusive. Acredito que essas dicas estão fazendo bastante sentido para você. Espero que você já comece a colocar em prática. Então deixa aqui o comentário, o que você mais gostou desse vídeo? O que você acredita que já dá para pegar e colocar em prática a partir de hoje ou a partir de amanhã? Mas já fechando, então, recapitulando. Então,
A falta de assertividade na contratação de profissionais de empresas de contabilidade tem trazido muitas consequências negativas, turnover ou a rotatividade pessoal muito alta, clima organizacional, baixa produtividade individual e coletiva, impacto nos clientes. Então isso é um tema urgente de ser tratado. Então, para você que conseguiu pegar todas essas ideias e colocar em prática, show de bola, parabéns! E caso você esteja ouvindo tudo isso, mas precise de um apoio externo para estruturar todo este processo, para treinar a tua equipe interna na condução de processos seletivos mais efetivos, entre em contato com a gente. Nós somos uma consultoria de RH especializada em empresas de contabilidade, já atendemos mais de 100 empresas nesses últimos anos e temos aí processos bem estruturados para poder compartilhar. Obrigada mais uma vez, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!